sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver fonte linear com MOSFET TL431 com controle de corrente, realimentação, estabilizada e ajustável. Sim, nesse tutorial vou mostrar a cereja do bolo. Vou mostrar como controlar a máxima corrente na nossa fonte linear com MOSFET e TL431. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Ali está ele, o TL431 novamente, CI versátil esse. Usar o TL431 como controle de corrente não é nenhuma novidade. Tenho até um tutorial falando sobre o assunto. Está na descrição desse vídeo. O datasheet também mostra uma aplicação do TL431 como fonte de corrente, com equação e tudo mais. Vai ser essa equação que eu vou usar para controlar a corrente máxima nesse circuito. Vou mostrar como funciona. Observar que o circuito fora da região em amarelo do controle de corrente é exatamente o circuito do tutorial passado. A fantástica fonte de tensão linear com TL431 com realimentação, mas que queimava quando a saída era colocada em curto. Mas agora não queima mais. Mas por que não queima, professor Bairros? Devido ao fantástico controle de corrente da figura. O circuito é simples, é composto pelo CI-TL431, nosso velho conhecido, e por uma resistência shunt. O valor dessa resistência que vai dizer qual a máxima corrente nesse circuito. O funcionamento é simples. A corrente que circula na carga, IL, também circula na resistência shunt, RSH. Assim, a tensão na resistência shunt, VSH, é a função da corrente na carga e do valor da resistência shunt. Quando a tensão na resistência shunt alcançar o valor da tensão de 2,5 volts, a tensão de referência do TL431, então ele passa a conduzir. E a tensão VGS cai muito abaixo da tensão de threshold, desligando o MOSFET. E assim a corrente de saída fica sob controle. Na verdade, o MOSFET fica ligando e desligando tão rápido que mantém a corrente constante. Então, a corrente de controle, a corrente máxima no circuito, pode ser deduzida da equação lá de cima. É só isolar a corrente. A corrente máxima é igual à tensão de referência do TL431, 2,5 volts, dividido pela resistência de shunt. Nesse circuito, foi usada uma resistência de 0,9 ohm. Então, a corrente máxima é igual a 2,5 volts dividido por 0,9 ohm. Isso dá 2,7 amperes. Na prática, essa corrente chegou a 3 amperes. Tem a tolerância das resistências, da tensão de referência, da tensão de threshold, etc. Usar o TL431 para controlar a corrente tem a vantagem de que as resistências de shunt são de valores mais altos, mais fácil de construir. Nesse exemplo, a resistência de shunt foi montada com duas resistências de 1,8 ohm, 5 watts, em paralelo. Mas tem a desvantagem de acrescentar uma tensão em série com a carga, diminuindo a tensão de saída quando a corrente começa a se aproximar da corrente máxima. Pronto! Esse é o circuito completo da fonte. Mais um circuito para ser colocado no Louvre da eletrônica. Agora veja o vídeo do Daniel testando o controle de corrente. Nesse vídeo, a tensão de saída foi ajustada para 6 volts. Ali está o shunt montadinho. Agora o Daniel vai montar o TL431 como regulador de corrente.
Vamos ligar a fantástica carga ativa e botar fogo no parquinho, mandar corrente. Vamos começar com 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes, aguentou de boa. 4 amperes e o milagre aconteceu, a corrente foi controlada em 3 amperes. Só para confirmar, o Daniel vai ajustar mais devagar agora. Agora foi a 5 amperes e o controle de corrente está perfeito, controlando tudo. A resistência está esquentando um pouco. Eu prefiro aquelas branquinhas de cerâmica, são bem mais confiáveis. Durante o controle, o Daniel mediu na fonte de tensão 37 watts. É muita potência. Toda ela está sendo dissipada pelo transistor MOSFET. A carga 700 mW, claro, o controle de corrente fez a tensão cair. Mas o transistor só está morninho. Fantástico esse circuito! Você viu nesse tutorial o circuito completo de uma fonte linear com MOSFET usando o TL431 com realimentação, a mais estável de todas as configurações e com controle de corrente. Pode botar curto na saída à vontade. E mais ainda, a montagem é simplesinha. Qualquer criança brinca e se diverte. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!